3. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos inscritos no meu canal de Facebook, YouTube, Instagram e aqueles que estão assistindo ou que virão a assistir posteriormente. Eu sou o Dr. Heleno Lopes. Hoje é o dia 30 de abril de 2023, domingo. Amanhã é feriado internacional, que amanhã o dia de trabalho ele é do mundo todo. É o dia do trabalho, mas ninguém trabalha. É horrível isso, né? Senhores, eu vou falar pouco hoje, porque eu só estou fazendo live agora dia de domingo. Só. Sabe por quê? O Brasil está com a instabilidade democrática muito ruim. Nós não estamos em democracia. Vocês vejam fazendo só uma retrospectiva. Será que o Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, era mesmo suspeito? Por que ele mandou prender o Palocci? Condenou o Lula 2 vezes. Os tribunais confirmaram a pena. Por que as exceções de suspeição foram arquivadas por improcedência? Por que o Supremo negou 4 vezes habeas corpus para ele? Por que se aceita aquela gravação do Intercept, que para mim não traz nada que possa definir uma suspeição do doutor Sérgio Moro? Agora, eu relembro aqui, com muita tristeza, a partir do momento que eu disse, quando o senhor ministro Gilmar Mendes disse que o Lula merecia um tratamento justo, um julgamento justo. Eu disse, vão tramar, colocar o cidadão lá na goela do povo brasileiro. Isso vem se amildando, a democracia vem sendo espezinhada, vem sendo desmoralizada por aqueles que têm a obrigação de cumprir a Constituição Federal. Basta dizer que tudo combinado, que ninguém é burro, passado o prazo que dava para uma prescrição, seu Fachin, está na hora, mesmo Edson Fachin, cabo eleitoral da Dilma Rousseff, que foi do PT muitos anos, decreto anuidade, abrangendo tudo que estava na 13ª Vara Federal de Curitiba. Quando chegar em Brasília, esses processos já estão prescritos. Mas lá, os processos que foram para Brasília, não existe a inocência do Lula. O que existe é uma condenação com revisão pelo TRF4, que manteve a decisão por unanimidade 2 vezes, STJ 2 vezes, e outra condenação, ambas superiores a 20 anos do somatório. Infelizmente, o artigo 119 do Código Penal diz que cada processo, cada pena prescreve de modo autônomo. Aí chegou em Brasília, agora, grande problema. Palocci, no dizer da mídia social e incontestável, ganhou 300 milhões. Foram depositados na conta do Lula 300 milhões. Na conta da Dilma 300 milhões. Isso conta de paraíso fiscal. Como se isso não bastasse, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso foi até a Câmara Federal para não aprovar o voto impresso com a urna eletrônica. Como se isso não bastasse, o mesmo ministro esteve lá em Boston com outros e o deputado Tabata Amaral e disseram que
a luta era para derrubar o presidente. Como se isso não bastasse ainda, o senhor Luiz Roberto Barroso foi vaiado, xingado lá em Oxford, na Inglaterra. E ainda teve a coragem de fazer uma ligação para a Alemanha, destruindo a reputação do Brasil. Quer dizer, tudo isso transforma o nosso Bolsonaro, o único presidente que cuidou da democracia, que deu progresso ao Brasil, que retirou o Brasil que estava na lama, com 65 mil homicídios por ano, com a Petrobras acabada, a Odebrecht pagando propina a todo mundo, os fundos de pensões arrasados. Fundo de pensão é Correios, Caixa Econômica, Previr do Banco do Brasil, Capesp do Banco do Nordeste e mais outras coisas. As usinas, Angra dos Reis, a usina lá de Pernambuco, aquela que foi doada à Bolívia, o dinheiro que o Lula emprestou para a Venezuela e para a Cuba, que nunca foi pago. E ainda, por cima de tudo, o Brasil entra numa rota difícil, porque, olha bem, ainda ontem eu estava assistindo a CNN, que imitando, ela é esquerda, né? Que imitando a Jovem Pan, colocou tete a tete o Caio Coppola, que é jornalista conservador, e o Zé Eduardo Cardoso, que se diz jurista, foi advogado da Dilma na cassação dela. Aí a apresentadora da CNN, para fazer a pergunta, o tempo é ilimitado, mas para responder só de 1 minuto. Dentre outras bobagens, outras abestalhações, esse indivíduo chamado Eduardo Cardoso, que para mim ele pode ser jurista, comunista, tratando só de inconstitucionalidades a favor dele. Aí o Caio Coppola fez a besteira de perguntar: o Lula bateu os peitos, recebeu muitos presentes e quando saiu do Palácio da Alvorada levou 11 contêineres cheios. Como é que se quer processar o Bolsonaro? Porque não recebeu, mandaram joias, não sei o que mais, e a Receita Federal reteve, através do general Bento Almirante, né? Aí, o que acontece? O Eduardo Cardoso, não, mas o Lula mandou para depósito. Ele não reteve, quer ganhar até depósito no Banco do Brasil, a custa da Odebrecht. Agora veja lá, 6 bilhões devolvidos aos cofres da Petrobras. O Lula abre a boca e começou a destruir o Brasil para o mundo inteiro. Em primeiro lugar, elogiando a ditadura da Venezuela e mandando estabelecer a embaixada brasileira lá na ditadura da Venezuela. Cuba também. Nicarágua, 55 países foram consultados pela ONU sobre a ditadura da Nicarágua e o Lula foi o único que ficou abstido, não disse nada, o governo brasileiro. Aí vem, chega lá na China, dá uma chibatada na Ucrânia. A Ucrânia repele, vai para os Estados Unidos, diz asneiras, reprovado pelo presidente dos Estados Unidos. A presidência norte-americana também rebateu esse negócio lá da Ucrânia, defendendo a Rússia, defendendo a China. Aí vai no Paraguai, o Paraguai não aceita as condições. Vai no Uruguai e leva um dedão nas ventas. Vai lá para a Inglaterra, leva vaia. Vai a Portugal, é vaiado com faixas Lula, ladrão, volta para a prisão. Aí nós vemos tudo isso, assistimos passivamente isto, entendeu? Esse cara dizendo que vai implantar o socialismo chinês aqui no Brasil, elogiando que na China tudo é fácil. Agora vejam
No Paraguai vão haver eleições, parece que é hoje, né? Para eleger o presidente, mais 40 senadores, mais 17 governadores, que eu não sei como é que o país daquele desse tamanho tem 17 estados. Aí veja uma coisa, lá, urna eletrônica com voto impresso, no Paraguai. Aí o Lula é bem recebido da Bolívia, da Colômbia, da Nicarágua, da Venezuela, todo mundo querendo, né, acabar com o dinheiro brasileiro. Aí pede 6 milhões à China para fazer alguma coisa no Brasil. Senhores, é lamentável dizer que esse projeto de lei 2630 é o PL da censura. Só tem uma coisa boa dele, sabe o que é? É dizer que para deputado e senador nada vale. Vai manter, poder falar em todas as redes sociais dizendo o que quiserem. Aí, como está nas proximidades do julgamento do Daniel Silveira, será que eles vão aplicar o princípio da ultratividade da lei para eliminar o processo do Daniel Silveira? Senhor, nós temos muitos bandidos dentro do Congresso Nacional. O maior bandido é aquele que fez aquela exclamação com o povo brasileiro, rasgando a Constituição Federal, no caso Daniel Silveira. E esse cara foi eleito por quase unanimidade para a reeleição como presidente da Câmara Federal. O Rodrigo Pacheco, por sua vez, só colocou na pauta a CPMI do dia 8 de janeiro, porque houve a reviravolta e o pessoal do Lula aceitou. E estão dizendo que ele escuta todo dia que o general Gonçalves Dias, que estava ajudando os manifestantes com pessoas do seu gabinete do GSI, eles estavam a favor do Bolsonaro. Não era porque eram servidores do Lula, não. Aí o Renan Calheiros quer ainda ser relator para fazer aquela palhaçada que ele fez. O Omar Aziz, esse saltitante Andolfo diz, quer dizer, nós estamos onde? Como é que uma lei pode ser aprovada? Mais uma vez demonstrou a subserviência da Câmara Federal, porque esse PL 2630, ele ia entrar no regime de aprovação ordinária ou rejeição. Alexandre Moraes foi lá para aprovar o regime de urgência. O que é o regime de urgência? É o PL não ser submetido às comissões temáticas. Ele é levado direto ao plenário. É tão ruim que, se for aprovado, vai eliminar toda a nossa Constituição Federal no que diz respeito à liberdade de expressão, inclusive liberdade dos jornalistas. Isso é incrível no Brasil acontecer. Agora, uma coisa eu tenho confiança. A minha confiança é nos brasileiros que creem ainda na democracia. É no pessoal do estrangeiro que está repudiando esse cara que foi condenado e é presidente do Brasil, e cada vez que ele abre a boca é reprovado. Todo mundo conhece a conduta dele, todo mundo conhece o que os ministros fazem, entendeu? Não sou eu que estou dizendo isso. O jornal Washington Post dos Estados Unidos, o jornal New York Times também, eles dizem tudo, inclusive o Time diz que o Alexandre Moraes é um perigo à democracia do Brasil. Agora eu dava um conselho: Lula, quando você viajar, você leva o Alexandre Moraes, leva esse cara lá, o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin, leva os ministros que estão do seu lado e vai andar no meio da rua, lá por Lisboa, lá pela Espanha, onde você foi também xingado, entendeu?
E também eu aconselho aos ministros, andem nas ruas do mundo, ver se vocês são aplaudidos. O povo quer democracia, o povo quer um Brasil limpo, um Brasil sem roubalheira, sem corrupção, sem a grande desonestidade de todos os setores do governo. E mais outra coisa, vocês se lembram quando Roberto Jefferson, que ganhou 4 milhões de corrupção, era deputado federal com muita pompa, que passou o dedo na cara do Zé Disseu e disse: olha, você vai acabar com o governo do presidente Lula. O Roberto Jefferson era ele. E quem hoje é o Roberto Jefferson? Condenado, preso, por ordem de quem? Se você assinar e aprovar esse PL, você não é todo tempo deputado federal, não. Um dia você vai ficar no lugar do Roberto Jefferson, entendeu? Você vai ser vítima de você próprio, porque eu jamais poderia imaginar que o nosso Código Penal deixasse de existir para os casos previstos para os artigos 138 a 145. Jamais eu pude pensar que a nossa Constituição Federal fosse desmoralizada pelos próprios que são nomeados com irredutibilidade, inamovibilidade, vitaliciedade, que são os ministros supremos, para garantir a nossa Constituição, e eles não garantem. Nunca pensei na minha vida de assistir a tantas baboseiras. E onde é que anda o Marco Aurélio ministro que dava algumas aulas de direito lá? Onde é que está o Paulo Sartori, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dizia verdade sobre as ofensas à Constituição Federal? Onde é que está você, Iris Ganda Martins, que você disse tantas vezes que não concorda com nada? Ficaram calados. Quem está falando? Já calaram a boca do Rodrigo Constantino, do Cláudio Lessa. A Bárbara também saiu do ar e voltou agora. Tem medo. Eu também tenho medo, pessoal. Agora, com minha confiança é nas vaias que esse cidadão vai levar e continuar levando todo mundo. E também na sustentabilidade da nossa democracia, porque a corda arrebenta um dia e nós vamos ver o Brasil voltar ao que era antigamente. Infelizmente, faltam ao Brasil o Marechal Castelo Branco, o Emílio Gonçalves Médici, o Arthur Costa e Silva, o general Ernesto Geisel, Henrique Dafres Batista Teixeira Lott, falta também João Batista Figueiredo. Esses homens fazem falta à nossa República. Esses homens, eles estão na carne do povo brasileiro, tentando reverter esse quadro. Porque o que eles quiseram em 64 não conseguiram. E agora as Forças Armadas estão, com a vida vênia, avacalhadas, não se manifestam. Eu até que gostei do discurso do dia de Tiradentes aqui, no dia 21 de abril, foi no dia do aniversário do Exército, parece que foi. Foi agora, quando o general Ribeiro Paiva, que é o comandante do Exército, no dia do Exército, ele disse que o Exército está pronto para defender a democracia. Será que ele falou só da boca para fora? Será? Porque é muito fácil sair a pé lá do Supremo para ir constranger, obrigar que os deputados votem. E será que esses ministros vão a pé medo do Supremo para lá? Será que ele não tem medo de andar pelas ruas de Brasília sem serem vistos pela população? Que eu duvido de odó que o senhor ministro Alexandre Moraes, o senhor Luiz Roberto Barroso, Edson Facchini, Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, eu duvido que vossas excelências tenham coragem de dar a voltinha na vida paulista, a não ser em carro blindado e com muita segurança. Duvido!
Olha, eu vou terminar agora só da minha aulinha de direito. Muito simples. O cara era italiano, veio para o Brasil, não gostando de mulher, firmou uma união estável com o brasileiro, união estável por escrito, estado de cartório, que tem a mesma forma e o mesmo valor do casamento em comunhão parcial de bens. O cara adquiriu bens em Fortaleza, não, no Brasil. Adquiriu bens e morreu. E o irmão velho dele, italiano, chegou para brigar com o companheiro dele para querer tomar todos os bens. Nós temos que ver o seguinte: irmão não é herdeiro necessário. Se o artigo 1725 do Código Civil assemelha a união estável ao casamento de comunhão parcial de bens, é melhor que se diga que o herdeiro universal é o companheiro dele, porque ele equivale ao cônjuge. Está lá na cadeia de herança, artigo 1809, inciso 3º. Primeiro, os descendentes, depois os ascendentes. Em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente. Se não tem nenhum, vale o cônjuge. Para reforçar essa regra, o artigo 1845 do Código Civil diz: são herdeiros necessários. O descendente não tem, o ascendente não tem, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. O irmão não se mete na herança, porque os bens são só do companheiro aqui do Brasil. E o italiano não vem brigar aqui não, porque o direito aqui não dá assistência nenhuma aí. Bom dia, estarei de volta domingo somente. Dia 7 de maio, uma live só. Enquanto eu posso falar que esse PL for aprovado, eu vou pensar 10 vezes em falar alguma coisa a mais. Porque vai ser da seguinte maneira: ei, seu ministro, o que é que eu posso falar? A tranca na boca de todos os brasileiros, mas nós temos fé em você, patriota, em você que está na América do Norte, em você que está na Inglaterra, em você que está na Espanha, está em Portugal, está em qualquer parte do mundo, que diz palavras de ordem contra o indivíduo que quer destruir a nossa democracia. Meu zap é este aqui, 85 é o DDD 999-453883. Inscrevam-se, assistam e me esperem no próximo domingo. Obrigado e até lá.